Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Augusto. Eu sou biólogo, fotógrafo de vida silvestre também e atualmente faço mestrado em ecologia na UFMG. Eu vou tentar ser breve aqui, sem falar demais, e apresentar mais ou menos a síntese de conhecimento que a gente tem até hoje a respeito dos morcegos em ecossistemas ferruginosos. Nós focamos no estado de Minas Gerais porque é o que a gente tem da maior parte de informação disponível até então. A gente está começando ainda os estudos em Carajás. Nos outros ecossistemas ferruginosos brasileiros não existe absolutamente nada sobre a fauna de morcegos. Então, a gente resolveu focar em Minas, principalmente porque o processo de licenciamento já está mais avançado. Então, nos últimos 20 anos, houve um volume muito grande de informação oriunda de consultoria ambiental. Primeiramente, então, por que estudar morcegos e quem são morcegos? Bom, os morcegos são a segunda ordem mais diversificada de mamíferos, né? Tem 1.200 espécies descritas. A cada ano, só no Brasil, são descritas cerca de 3 ou 4 novas espécies. Eles são excelentes indicadores ambientais e o mais interessante é que eles apresentam uma diversificação filogenética, né, taxonômica, morfofisiológica, alimentar e comportamental gigantesco, o que lhes permite ocupar uma imensa variedade de nichos ecológicos. Então, apesar deles não serem o grupo de mamíferos taxonomicamente mais rico, eles são um grupo ecologicamente mais rico e que ocupa as mais diversas funções ecossistêmicas. Então, aqui, só para exemplificar, nós temos insetívoros e uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é como que a morfologia dos animais ela vai mudar completamente em função dos hábitos alimentares, do nicho que ela ocupa, não somente a morfologia, mas o extrato da vegetação utilizado por eles, a forma de alimentação é completamente diferente. Nós temos aqui alguns frugívoros muito comuns nessa área, em construções humanas também, alguns nectarívoros super importantes na polinização de plantas comerciais e plantas nativas também. Carnívoros são animais importantes no controle biológico, controle de pragas. Carnívoros aqui, na verdade, eu estou colocando mais de um hábito alimentar numa mesma categoria, porque existem vários tipos, eles podem se alimentar. Tem morcegos com hábitos alimentares mais específicos, comem peixes, anfíbios, mas eu resumi tudo isso aqui como carnívoro para resumir um pouco. Os hematófagos que ganham a fama, né, levam a fama para os morcegos, de serem os maus e tal, vou tentar desmistificar isso aqui um pouquinho. Mas, basicamente, eu gostaria de chamar a atenção para esses 3 grupos aqui. São os frugívoros, os insetívoros e os nectarívoros. Por quê? Porque eles vão executar a maior parte dos serviços ecossistêmicos que vão ter influência direta na nossa vida. São a dispersão de semente pelos frugívoros, o controle biológico realizado pelos insetívoros e a polinização realizada pelos nectarívoros. Isso é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos e é basicamente como que os morcegos vão ter um papel interessante, não só para o bom funcionamento dos ecossistemas, mas também para a nossa economia e para o bem-estar humano. Então, onde que isso se encaixa nos ecossistemas ferruginosos, né? A questão é que os ecossistemas ferruginosos eles são marcados por uma heterogeneidade ambiental muito grande, como já foi falado aqui anteriormente. Então, a gente tem um gradiente que varia desde campos rupestres, que é a canga propriamente dita, uma caverna ferruginosa, um campo rupestre quartzítico, passando por um gradiente próximo ao cerrado, com lagoas de canga, campos abertos na formação savânica, até matas mais fechadas, florestas semideciduais muito comuns aqui na nossa região do quadrilátero ferrífero. Então, isso tudo forma um grande gradiente ambiental com um mosaico de ecossistemas muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito próximos geograficamente. Então, toda essa heterogeneidade ambiental vai refletir alimento e abrigo para os morcegos. O que nós encontramos de interessante aqui? 36 espécies de morcegos distribuídos em 4 famílias. Pode ser considerado uma riqueza alta para essa região, isso é bastante coisa. Essas 36 espécies que nós encontramos estritamente na faixa dos geossistemas ferruginosos de Minas Gerais representam 20% das espécies do Brasil, 43% das espécies de Minas Gerais e 60%, mais de 60% das espécies de todo o karst mineiro, incluindo todas as outras tipologias. Então, uma riqueza considerável. E, de acordo com a lista de espécies ameaçadas de 2008, nós encontramos 3 espécies vulneráveis, das 5 espécies de morcegos presentes na lista,
que são Loncófila bockermani, Myotis huber e Platyrrhinus recifinus. Acontece que essa lista foi atualizada mais recentemente e no final de 2014 foi divulgada uma lista com 7 espécies de morcegos ameaçados no Brasil, nenhuma das quais presentes na nossa amostragem. Mas eu gostaria de ressaltar que isso é uma coisa meio inconstante, porque a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento sobre a Chiropterofauna no Brasil, então é muito difícil a gente fazer inferência sobre o grau de ameaça dessas espécies. A gente não sabe onde elas ocorrem, o que elas comem, qual é a real distribuição. Então, é muito frequente a gente tomar uma espécie como ameaçada ou não, ou como extremamente abundante, e quando você faz uma análise mais a fundo, você vê que a distribuição é completamente diferente do esperado anteriormente. Então, aqui, só para mostrar alguns resultados aqui que a gente apresenta no livro, esses morcegos eles vão se distribuir de forma diferente também, de acordo com seu hábito alimentar. E aqui é só mostrando como é que a abundância é bem diferente, né? A gente tem uma maior abundância de frugívoros insetívoros aéreos, que são aqueles que capturam as presas em pleno voo, seguidos pelos insetívoros catadores, os que forragiam em meio à vegetação densa, os nectarívoros, os hematófagos e os carnívoros, que são representados por uma única espécie. E aqui também mostrando de novo como que a comunidade é estruturada, a gente já mostrou basicamente 4 ambientes principais do geossistema ferruginose, que é a canga propriamente dita, as matas semideciduais, as cavernas e o que a gente chamou de cerrado, que seria a formação savânica não metalófita. Então a gente vê que existe uma predominância bem grande de frugívoros, mas os insetívoros também são bem expressivos, e em menor proporção hematófagos e carnívoros. O problema é que, como todo mundo sabe, esses ambientes têm sofrido uma conversão bem grande para os mais diversos usos. E um dos principais problemas que a gente encontra aqui é realmente a mineração, né, que é a perda do hábito da forma mais direta possível. E isso vai de encontro com o nosso interesse, porque, ao mesmo tempo que existe essa necessidade de crescimento econômico, a gente tem uma escassez enorme de conhecimento sobre a Chiropterofauna. Existem vários estudos mostrando como que a gente realmente não sabe nada da fauna de morcegos no Brasil, tanto em distribuição quanto em riqueza. A gente realmente é uma grande lacuna. Tudo que a gente sabe é ao redor dos grandes centros urbanos, e olhe lá, esse é o primeiro trabalho com morcegos na região dos geossistemas ferruginosos, e a gente está em Belo Horizonte, ou seja, no interior do país, geralmente as amostragens são muito mais eficientes. Então, a gente tem várias fontes de degradação ambiental, principalmente mineração, mas aqui a gente pode colocar também outros fatores importantes aqui na região de Minas Gerais, que são a expansão urbana, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, o desmatamento, o extermínio indiscriminado, por vezes por preconceito ou por mau preparo dos agentes de saúde, que aplicam pastas tóxicas nos morcegos cavernícolas, muitas vezes eliminando espécies ameaçadas de extinção, pensando que seriam morcegos hematófagos, transmissores de raiva, e incêndios criminosos, né? Isso tem tido uma frequência cada vez maior aqui na nossa região, e pode afetar de 2 formas os morcegos, né? Ou alterando a estrutura da vegetação, consequentemente o alimento para eles, ou influenciando a mortalidade direta dos animais. E aqui já tem outro problema diferente da ordem da legislação, que com o Decreto 6640 de 2008 e a Instrução Normativa 2 de 2009, a gente teve uma flexibilização muito maior do uso de cavidades. Então, isso abriu portas para que a gente pudesse explorar essas cavernas de forma muito mais intensa, por mais que mais conhecimento esteja sendo produzido, muito mais cavernas estão sendo, pelo menos teoricamente, passíveis de destruição através disso. E o novo Código Florestal de 2012, né? Todo mundo sabe que isso gerou vários problemas, aí, é uma discussão enorme, através de redução da área de proteção permanente, mata ciliar, etc. E outro grande problema é a falha na criação e gestão de unidades de conservação. Muitas vezes as unidades de conservação são criadas, mas não existe um plano de manejo eficaz, ou simplesmente pessoal e infraestrutura adequado para gerir aquela unidade. Então, isso é um problema comum, mesmo numa região onde supostamente haveria mais recursos, como a nossa.
e é outro problema para a manutenção e da fauna. E aqui, só para mostrar um exemplo, né, aqui o quadrilátero ferrífero, nós estamos aqui, mais ou menos, aqui em Belo Horizonte, os geossistemas ferruginosos de Minas Gerais, e em preto, esses pontos pretos são nossos pontos de amostragem dentro do quadrilátero ferrífero. Então, por mais que a gente tenha vários pontos aqui, dá para notar que é uma amostragem falha. Então, eu gostaria de ressaltar que esse é um estudo inicial ainda. Muito mais coisa precisa ser feita para a gente esclarecer o que existe de fauna, de fato, nos ecossistemas ferruginosos. Nós não sabemos ainda direito quais morcegos existem aqui, a sua abundância, o que eles estão fazendo, qual que é a relação deles com esse ecossistema, qual que é a importância dos morcegos para a manutenção do ecossistema, qual que é a importância do ecossistema para a viabilidade das populações de morcegos. Todas essas perguntas a gente está tentando trabalhar em cima ainda, mas são grandes lacunas. Então aqui é só uma coisa que eu tentei mostrar, que é bem dramática. Isso aqui é BR-040, né, BH Rio. Isso foi uma das minhas áreas de coleta, e vocês notam que é uma região de bastante caverna aqui, né? Tem uma canga que cobre toda a Serra da Moeda aqui em cima, e isso aqui é uma mina em estágio inicial, em 2006. Essa é a mesma mina em 2011. Foram 5 anos, e vocês imaginam o que pode ter acontecido com essas cavernas aqui, né? Vou voltar. É a mesma região em 2011. Inclusive, a BR-040 mudou o trajeto. Então, um intervalo muito pequeno para uma mudança tão grande no ambiente. E, ironicamente, segundo o relatório dessa mineradora aqui, essas cavernas foram suprimidas acidentalmente. Bom, enfim. Principal mensagem que eu queria deixar aqui é o seguinte: a sociedade brasileira está disposta a abrir mão da sua biodiversidade em função desse ideal de progresso a qualquer custo? O que nós estamos dispostos a fazer, a abrir mão em termos de biodiversidade, de serviços ecológicos, em função de lucro, de manter uma economia ascendente, de programas de aceleração, de crescimento, enfim. Mais voltado para os morcegos, a gente tem uma perda do serviço de controle biológico, regeneração florestal e polinização, que são todos essenciais num contexto de degradação ambiental que Minas Gerais vive no momento. Então, essa é a principal mensagem que eu queria deixar, né? Para onde que a gente quer caminhar com isso? Existem falhas graves na nossa legislação que, tradicionalmente, não abrangem os morcegos na Constituição. A própria legislação de cavernas, ela faz isso de forma muito superficial. Então, a gente está tentando, caminhando a passos lentos ainda para melhorar isso. Então, precisa de ser melhor trabalhado isso, principalmente na questão da legislação, do processo de licenciamento, no sentido de cobrar uma amostragem mais diversificada. Tradicionalmente, os estudos são feitos só com o uso de rede de neblina, que é uma metodologia extremamente seletiva para uma família de morcegos. Existem 9 no Brasil. Então, a gente praticamente só pega indivíduos dessa família. Então, eu sugiro que a gente tente enquadrar essas outras coisas na legislação. O uso de novas metodologias, de novas abordagens de redes complexas, que permite verificar interações de uma forma muito mais interessante. Metodologias alternativas, como o monitoramento acústico, isso permite o acesso a muito mais espécies do que a metodologia tradicional. E provavelmente melhoraria muito o panorama. Mas, para isso, obviamente, a gente depende de incluir essas necessidades na nossa legislação. Não basta ir lá e colocar que precisa de fazer uma amostragem de morcego, que a pessoa vai e coloca uma rede de neblina na estação seca, uma na chuvosa, não pega nada e fala que não tem nada. Bom, é isso. Tentei ser breve. Quem tiver maior interesse pode mandar um e-mail depois. Obrigado.